Saúdo a todos nossos queridos irmãos, irmãs e amigos com a paz do Senhor. Quero ler nesse instante um texto que encontra-se em Mateus capítulo 16, verso 18, apenas a parte B, que diz o seguinte: Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero dar um tema a esta mensagem. O tema é: ninguém para a igreja. Em seu ministério terreno, o Senhor Jesus Cristo teve muitos inimigos, principalmente pessoas declaradamente religiosas, como os fariseus, os saduceus, os doutores da lei e etc. Essa gente odiava o Senhor porque ele, com as suas pregações e ensinos, afrontava o sistema instalado na religião judaica daquela época. Muitos desses religiosos se aproveitaram das benesses da corrupção sistêmica, sob o aval dos próprios sacerdotes. Basta ver aquela ocasião em que o Senhor Jesus chegou a Jerusalém e foi ao templo. O que ele presenciou e fez, Mateus assim registrou. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus 21, verso 12. Logicamente, essa atitude de Jesus trouxe um grande impacto naqueles dias, pois os cambistas já estavam acostumados com a questão do toma lá, dá cá. Isto é, religiosos recebiam a parte deles para fazerem vista grossa pela troca de moedas romanas pelas moedas judaicas. A explicação é simples. É que as autoridades religiosas viam como um sacrilégio aceitar ofertas e dízimos em moedas de povos gentios. Bem, Jesus não concordava com esse tipo de comércio dentro da casa de Deus e, por isso, fez o que precisava ser feito. Penso que, na medida em que ele ia virando as mesas, dizia: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Verso 13. Resumindo, o sistema religioso corrompido não conseguiu parar Jesus. Na verdade, nada conseguia parar o Senhor. Certa feita, até a natureza, a tempestade no mar, ousou pará-lo, mas ele a emudeceu simplesmente dizendo: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Marcos 4,39, parte B. Glórias ao Senhor. Nem Herodes conseguiu parar Jesus. Em dada ocasião, o mestre foi informado que esse monarca ameaçava-o de morte, conforme Lucas 3,31. Pensam que Jesus se intimidou ou que tremeu nas bases? De maneira nenhuma. Ao contrário, Jesus mandou o seguinte recado a Herodes: Ide, e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Verso 32. Nada parou Jesus, exceto uma coisa: o clamor de dois homens cegos. Vê Mateus 20, verso 30. A prova que Jesus literalmente parou encontra-se no verso 32. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Jesus parou para ele próprio agir em favor desses homens que clamaram por misericórdia. Para encurtar a história, o relato é curto mesmo, Jesus simplesmente fez este gesto. Tocou-lhes nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Verso 34, parte B, aleluia. Irmãos e irmãs amigos, todos vocês sabem que o mundo parou diante da pandemia da Covid-19, incluindo nações altamente desenvolvidas como os Estados Unidos, Japão, Rússia, Coreia do Sul, Inglaterra, Alemanha, dentre outras. Milhares de pessoas já morreram, mas isso não deve assustar a Igreja do Senhor. Lembrai, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, 28. Pense nisso, pois o Senhor está tratando com esse mundo vil e pecador. Deus sabe tratar com as nações. E mesmo por força de decretos dos governadores e prefeitos, a igreja, por enquanto, não poder se reunir presencialmente, isso não tirará a nossa fé no Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada irá parar o avanço da igreja do Senhor. Lembrai também: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Evangelize pelas redes sociais, compartilhando a palavra de Deus e acompanhando os cultos online de suas igrejas.